Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conta Comigo. Como sempre, gosto de ressaltar que é alegria imensa sempre estar aqui com vocês, compartilhando histórias, falando sobre negócios, algo que me move, algo que eu sou apaixonado. O Conta Comigo vem no seu quarto episódio, na sua quarta edição, onde a gente vai trazer um cara fantástico, um cara que vai mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de agir. Então, já vai agora, compartilhando o link. Se inscreve no nosso canal, você que não se inscreveu. Manda aí para os teus amigos, aquela galera que tu ama de paixão. Ei, vai ali, vai assistir que tu vai ver que é top. E aquele que tu não gosta também, teus inimigos, manda também, que é para matar eles de raiva. Então, conto com você, compartilha, manda para todo mundo, se inscreve, compartilha no Instagram, no grupo da família, no WhatsApp. O Conta Comigo tá mais uma edição e tá fantástico. A gente que está recebendo aqui nos nossos estúdios o Renan Vieira. Ele atua há mais de uma década no Ministério Cristão e na formação de líderes. Ele já é pastor há 6 anos e lidera a Igreja Cristã Livres pela Graça em Santa Rita. Ele é muito dedicado e o objetivo dele é focar em desenvolver e formar lideranças, inclusive cristã. Com sólida experiência em liderança e atuação, também na área de finanças, Renan é graduado músico, está cursando ciências contábeis e vive sua missão com a família ao lado da excelentíssima esposa Thaís Bianca, que manda em tudo, e no seu filho Caleb. Meu irmão, seja bem-vindo, cara! Muito obrigado pela oportunidade. Que satisfação e honra poder estar aqui no podcast, num projeto fantástico, que eu acredito que é do coração de Deus, né, para abençoar tantas pessoas, para edificar, agregar valor, gerar conhecimento. E eu fico muito feliz de poder contribuir, poder agregar essa audiência fantástica, maravilhosa, que só tem a crescer, né? E vamos juntos. Eu acredito que o conhecimento, ele é vasto, né? E quando a gente se dedica a ele, o céu é o limite. Então, eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder contribuir mais um pouquinho aí para o Conta Comigo. Segura nessa cadeira aí que o negócio vai bombar. Hoje a gente vai falar muito sobre negócio, sobre liderança, sobre desenvolver pessoas, sobre mentorias, também sobre religião. É importante, um assunto muito polêmico, mas é importante, a gente vai falar sobre isso, né, Renan? Isso. E aí eu começo muito rápido dizendo quem é o Renan. Bom, eu sou um jovem servo, né? Eu costumo me definir dessa forma. Eu fui alcançado pelo Evangelho já há muitos anos, quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu nasci de novo, conheci verdadeiramente Jesus e comecei a caminhar muito cedo. O meu primeiro curso de teologia eu fiz com 13 anos de idade. Então comecei muito jovem a me apaixonar pelo vasto campo da teologia, pela Bíblia Sagrada, pelo conhecimento sobre Deus, né? Sobre a sua palavra. E aí comecei a minha trajetória dentro da liderança, né? Eu comecei com uma célula, com uma pequena reunião na minha casa, e aí aquilo foi se expandindo, e a gente começou a atrair a juventude. Então, nesse aspecto de liderança de jovem, já tem uma atuação de muito tempo, e agregando valor à juventude. Eu sou uma pessoa que, verdadeiramente, eu quero agregar na vida delas, na vida das pessoas. Porque eu acredito que, se nós estamos nessa terra com um propósito, e esse propósito com certeza envolve pessoas, envolve gente, não tem como. É de você realmente tomar decisões que vai facilitar a vida de outros. Então, se eu posso me definir, eu me defino como alguém que quer servir, que quer ajudar, que quer agregar na vida de pessoas. E como foi, assim, já tão jovem, decidir teologia? O que é que te apaixonou ali nas escrituras, na Bíblia Sagrada, na história de Cristo? Eu sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de aprender. E muito influenciado pelos meus pastores na época, né? Pelo pastor, pela esposa do pastor, sempre fui muito curioso nisso, lia muito, e a minha aptidão para a liderança, ela começou desde muito cedo. Então, desde muito cedo já comecei a liderar um grupo de pessoas. Eu sempre fui músico, então participava do Ministério de Louvor da igreja, sempre toquei bateria. E aí, com o passar do tempo, as coisas começaram a se desenvolver, né? O pastor via que eu tinha habilidade também para falar em público, se dedicava muito à palavra, lia, gostava de fazer sermões, e aí começava a me deter nessa área, e sempre fui muito feliz na minha dedicação pela igreja, né? Em 2015, nós nos mudamos para Santa Rita, né? E aí
Foi onde tudo começou naquela pequena comunidade lá em Santa Rita. Então começamos a agregar jovens num lugar muito difícil, porque não tinha pouca estrutura, Tinha medo, pouco tamanha acesso. responsabilidade? Também porque muito jovem, comecei a liderar em Santa Rita, eu tinha 17 anos, quando eu comecei a liderar lá. Então, liderava pessoas mais velhas do que eu, então isso era um desafio muito grande, liderar pessoas mais velhas, né? Gente mais velha me chamando de senhor, e eu ficava, como assim? Né? Mas aí vinha a graça, porque eu costumo dizer que quando você se habilita a fazer algo para Deus, sempre vem uma capacidade dada por ele. Ele capacita, cara. Deus não quer de pessoas prontas. Eu sempre costumo dizer isso. Se você está pronto, então você não abre espaço para aprendizado. Eu acredito que a caminhada com Deus dentro da liderança é isso. É você estar sempre pronto para ouvir, para aprender. Então Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então essa é a frase. É você chegar, dizer eis-me aqui e Deus tomar conta do resto. Como foi, né? Você liderou a rede de jovens durante 10 anos, apesar de tão novo. E em seguida, né, recentemente, você é pastor, você foi ordenado pastor faz 6 anos. Isso. Como foi desde lá de liderar jovens, que é um desafio liderar jovens, né, gente? Você liderar pessoas maduras, às vezes pode ser mais fácil, dependendo do ambiente, e você liderar jovens, muitas vezes vários rebeldes, outros não, mas também pessoas mais experientes. Logo em seguida, durante 10 anos ser preparado, porque você estava sempre preparado e agora, há 6 anos, você ser ordenado pastor e está à frente de uma importante igreja, né? Sim. Como a Cristã Livres pela Graça. Então, fala um pouquinho como foi esse processo. Bom, liderar nunca é fácil, né? Principalmente quando a gente vai lidar com o jovem. A gente fica dizendo assim, mas com adulto é diferente. Eu acho que cada faixa etária tem um desafio. Vai liderar criança é um desafio, vai liderar jovem é um desafio, adolescente é um desafio, adulto é um outro desafio. E dentro da juventude, você lidava com muitas problemáticas que é pertinente apenas à juventude. Então, jovem querendo namorar, jovem se descobrindo, jovem saindo da fase da adolescência, indo para a fase adulta. Então, todas essas transições a gente tem que lidar. E quando envolve igreja, hoje o que mais pega dentro da liderança, que o líder mais tem dificuldade, acho que é com a inconstância. Hoje a galera não sabe muito o que quer. Então você vê o jovem dentro da igreja, hoje eu quero isso, eu quero fazer isso, então eles não têm muito senso de propósito. Então uma hora eles querem uma coisa, outra hora eles querem outra, uma hora eles estão dentro da igreja empolgados, eu vou crescer, eu vou avançar. Uma hora esfria, não quer mais, está meio desmotivado, meio apagado, parece que aquele fogo é meio de palha. Mas qual é a grande sacada da liderança de jovem? É que você tem que estar sempre produzindo. Então, para manter, atrair, você tem que produzir. E assim, porque o mundo produz, cara. Verdade. O mundo produz muito. E como administrar isso? Porque os jovens gostam da novidade, mas também o jovem não gosta do banco de igreja, ele não gosta de estar, infelizmente. Eu fui jovem, você também. Sim. Claro que existem suas exceções, mas o jovem ele não gosta daquela mermice, ele não gosta de joelho no chão muitas vezes. É muito difícil encontrar um jovem na palavra de Deus, e enfim. E como usar isso na liderança de jovens, fazer com que você mantenha-os motivados, aquele fogo, orando, buscando, aprendendo. Como foi esses 10 anos? Eu acredito que para que a gente possa manter essa chama acesa dentro da juventude, a gente precisa passar para eles que eles são pertencentes de uma causa. Isso, mas antes que você conclua, tem algo também muito difícil, que é a puberdade, a juventude, ela está se descobrindo seu corpo. E hoje é raro isso, como ensinar um jovem que ele não pode se envolver com outra pessoa, ou que ele não pode ativar a sua vida sexual, que ele precisa se resguardar, assim como a palavra diz, e que aqueles que estão em prática sexual estão cometendo um pecado, estão em pecado. Como você controlar? Isso é um desafio gigante. Eu tenho um desafio dentro da minha casa, eu tenho um desafio com meu filho, enfim. Como que foi esse desafio? Como que continua sendo como pastor, enfim? Rapaz, esse desafio ele é bem interessante porque você precisa ativar no jovem o propósito que ele carrega. Quando ele tem um encontro real com Jesus, ele vai entender que ele nasceu com um propósito. E esse propósito não é ser igual a todo mundo. Ele é diferente. Né? Então nós não somos melhores, nós não somos superiores, mas nós somos diferentes. Quem conhece Jesus de verdade precisa entender essa importância de propósito. Então assim, peraí, eu entendi isso desde cedo. Casei com Thaís, foi minha primeira namorada, foi a minha esposa e a minha eterna esposa. Então eu nunca me relacionei com as pessoas. Claro que tem pessoas que não é garantia, essa atitude não é garantia que o relacionamento vai ser vitalício. Eu conheço muitas pessoas que casaram com a primeira namorada e não deu certo, mas
Eu costumo dizer o seguinte, quando você entende o propósito da sua vida, você precisa... Cara, Jesus pagou um preço alto por você e você precisa se valorizar. Então, hoje a juventude, nesse processo descartável que ela é, então hoje ela se relaciona com uma pessoa. Então, emocionalmente, a fragilidade da juventude é muito grande porque eles estão sempre em busca de atenção, em busca de, às vezes, aquele carinho que muitas vezes existe uma brecha até familiar, dentro da igreja também. Então, falta de oportunidade ali, então ele fica vulnerável. Então, ele vai para uma escola, ele vai para uma faculdade, ele vai para um grupo de amigos. Então, essa vulnerabilidade, ele chega num ambiente onde ele é aceito, onde ele tem a oportunidade de se enturmar, onde ele está ali com uma aparente alegria, que a gente sabe que a alegria fora de Jesus ela é passageira, mas ele está com uma aparente alegria, então ele se enturma. Quando, na verdade, isso deveria acontecer dentro da igreja. E a gente não tem isso. Então, a igreja que julga, uma igreja que julga a juventude hoje. Ah, é jovem, não quer nada com Jesus, não. Ah, é jovem, não tem oportunidade julga aqui. Roupa, julga chapéu, julga comportamento, julga, né? Tudo. Julga a forma de falar, a música que vai escutar, a forma que vai glorificar tudo. E adorar o Senhor, né? Não agrega. Então, eles entram por isso que eu já vi muitos jovens dizendo assim, igreja é coisa de velho. Por quê? Porque a igreja ela não consegue incluir essas pessoas. Então, a pessoa, o jovem, quando ele entra na igreja, precisa se sentir pertencente. Como é que eu me sinto pertencente? Quando eu sou útil. Eu preciso ter utilidade no corpo, eu faço parte. Então, o que é que a gente cria lá na igreja? Os departamentos. Então, a gente tem um departamento da igreja chamado Departamento de Acolhimento. Vamos supor, você entra na igreja, pastor, eu quero servir, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos ficar recepcionando as pessoas lá na frente com cartaz, com oração, tem umas balas que a gente fica entregando na frente da igreja. A pessoa se sente pertencente. Então, você chega dentro de uma igreja hoje, não, para servir aqui você tem que ter 2 anos de teologia, você tem que fazer curso de não sei o quê, tem que fazer curso disso, daquilo. Faixa. Aí o cara, meu irmão, é um processo desse só para servir. Junto em algo que não me faz parte. Então, eu vou estar. Então, você que está me assistindo, você que é jovem, que está assistindo esse podcast, preste atenção numa coisa. Olha, Jesus não te julga pela sua aparência. Jesus não te julga pela sua roupa. Jesus não te julga pela cor da sua pele. Jesus não te julga pelo seu passado. Você precisa abrir o seu coração e se permitir ser útil dentro de uma causa. E se você se permitir, eu quero dizer, tem espaço para você. A comunidade cristã ela não está aqui para te excluir, mas ela está aqui para somar, agregar na sua vida. Que você possa entender isso e quando você estiver dentro de uma comunidade séria, com um pastor sério, com uma liderança séria, abra o coração e se permita participar. Coisa boa. E assim, o podcast Conta Comigo, gente. O foco é negócios, o foco é empresa, o foco é gestão de pessoas, recursos humanos, sim, tecnologia, inteligência artificial. E eu entendo que a igreja não deixa de ser não um negócio no sentido de ter objetivo de lucro, receita. Sim. Mas são pessoas, você precisa gerir aquilo, você precisa que aquela catraca que é o templo, que é a igreja, precisa rodar, vamos dizer assim, o acolhimento, a oração, o louvor. Então, não deixa de ser uma empresa, porque também sobrevive de recurso financeiro, apesar de que não é o seu objetivo, o recurso financeiro, mas precisa para pagar a luz, a água, as cadeiras, o conforto, né? Você vai para uma igreja, você está com calor, você não consegue ficar bem, né? Você tem que ter um local bem agradável para que você possa glorificar, adorar o Senhor. Mas uma última pergunta, tá, Renan? Para a gente sair um pouquinho para a liderança, apesar de que hoje o nosso foco vai ser liderança, mas eu acho que a religiosidade tá dentro do teu sangue, tá dentro da tua vida, né? Você também é filho de pastor, então está dentro, né? Você nasceu em berço evangélico e a religiosidade, a igreja, a palavra do Senhor, as escrituras estão intrínsecas em você. E uma última pergunta para que a gente corra para assunto liderança, gestão de pessoas. Existe um tema muito polêmico que é os camarotes dentro das igrejas, né? Polêmico, igrejas estão construindo estruturas reservadas como camarotes, né? E aí ninguém pode sentar, ninguém pode, enfim. Já escutamos aí áudios polêmicos de pastores de igreja dizendo: já falei, saiam das cadeiras, essas cadeiras são reservadas para minha família. Eu já vi um outro pastor dizendo que eu entendo, mas imagina a nossa igreja vindo receber Neymar. Sim. Que polêmica, porque Neymar é melhor do que eu, só porque ele tem mais dinheiro, né? Então, existe uma polêmica, né? Além disso, né, esse assunto que eu queria que você falasse um pouquinho, o que é que você imagina, o que é que você pensa sobre isso. E outro assunto polêmico, para a gente finalizar a parte da religião, é exatamente a opressão religiosa. Meu Deus. Pessoas que são proibidas de ir em outra igreja, pessoas que são proibidos de frequentarem
eventos de outra igreja, pasmem, mas a gente se depara com isso, eu já me deparei com isso, eu já fui vítima Isso é disso. muito comum, viu? Eu já fui vítima disso, não estou falando balela, de querer me proibir ir em um evento ou em uma outra igreja. Sim. Às vezes o simples gesto, sabe, Renan, de ir lá no Instagram, uma foto que você colocou e dizer, tô de olho, viu? Tá fazendo o que por aí? Cara, eu tô adorando o Senhor com os mesmos amigos que eu estou na minha igreja. Sim. É o mesmo Deus que eu sirvo em qualquer outro lugar. E isso tem gerado consequências, sequelas drásticas, inclusive afastando pessoas da igreja, Sim. afastando da graça e o que de fato a gente está buscando, que é a presença do Senhor. Então, antes que a gente pule para a liderança, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a questão dos camarotes... Tem um cafezinho aqui, viu? Fica à vontade. Que bênção. A questão dos camarotes é uma coisa interessante. Eu vejo por dois aspectos, sabe, Vinícius? Dois aspectos interessantes. O primeiro deles é, nós precisamos ter um equilíbrio emocional para lidar com pessoas de todo esse vasto, todos os aspectos entrando na igreja. Então, pessoas de diversas áreas, de diversas abordagens diferentes, diversos conteúdos diferentes, de diversos ambientes diferentes. Então, na igreja pode ter alguém famoso, na igreja pode ter alguém, pode ter um milionário visitando a igreja, pode ter um político, pode ter vários aspectos, pessoas de vários lugares. Então, eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio emocional para aprender a lidar com todo tipo de pessoas. Então, se chegar um cara como Neymar em um culto que eu estou ministrando, para mim, sou bem sincero, ele vai ser como um irmão que está chegando para cultuar a Deus, como qualquer outro irmão. Mas, ao mesmo tempo, será que todos vão lidar dessa forma? Então tem que ter cuidado com isso. Então eu vejo que tem que ter um equilíbrio. A igreja precisa estar preparada emocionalmente para receber alguém assim, porque pode sim, eu já vi pastores dizendo assim, será que um famoso entrar na igreja hoje ele não vai ser oportunado por uma foto? Então o cara tá lá adorando ao Senhor dele fechado. É isso que eu imagino. Entendeu? Né? Você tem que ter toda uma logística para recebê-lo, porque não é uma pessoa comum. Você entende? Então imagina o Neymar entrando na igreja, cara, um Deus não é todo mundo pulando em cima, ele pode agredir, pode não agredir, se machucar, mas não se pode confundir o tratamento. Isso, né? boa. Você tem que ter um cuidado nessa logística, mas não tendo um tratamento diferenciado. Porque, pô, do jeito que um pode sentar lá na frente, e Zefinha, lá da cantinazinha lá da frente. Exatamente. E Vinícius. Né? Eu acho que isso pode gerar um transtorno. Exato. E não é isso que a gente busca como rei. Sim, e a igreja é esse lugar. Até eu vi um vídeo nas redes sociais esse tempo, interessante. O pastor de Luciano, da dupla Zezé Camargo e Luciano, ele falou, acho que a Pedro Bial fez uma pergunta para ele, disse assim, como é ter um artista nessa magnitude de sucesso congregando na sua igreja? Você já viu isso? Sim. E ele disse assim, para mim, ele na igreja não é um artista. Mesma coisa. Na igreja ele não é artista. O nosso artista é Cristo. Isso. Então na igreja não tem estrela. A estrela é Jesus. Então se a igreja ela tá bem doutrinada nesse aspecto, não estou gerando crítica a quem não está. Mas se a igreja ela tá bem doutrinada nesse aspecto de que o único que brilha ali é Cristo, que o único que reina é Jesus e que a atenção é toda voltada à palavra de Deus que está sendo pregada, acabou. A igreja vai estar bem ensinada, bem instruída, e uma pessoa artista como for, famoso como for, vai entrar, vai ser bem recebido como todo mundo. Claro que tem que ter, não é uma atenção diferenciada, mas tem que ter uma estrutura para poder receber, pelo fato de que nem todo mundo tem a mesma maturidade. Então eu estou falando por mim, né? Você está falando por você, que você vai reagir num culto normalmente, mas tem pessoas que não reagem não mesmo. Entende não entende que é um momento natural. E então, oportunando, chegando para a pessoa, meu irmão, vamos bater uma selfie aqui no meio da adoração, o cara adorando lá, recebendo a palavra, do nada chega uma pessoa, vamos tirar uma foto. Então assim, tem gente que não tem essa sensibilidade. Mas eu acho que é esse equilíbrio que a igreja tem que ter. Vamos receber essas pessoas? Vamos. A igreja é aberta para eles? É aberta para eles, sem dúvida nenhuma. Mas eles precisam entender também que eles vão chegar na igreja como irmãos em Cristo para cultuar um Deus que é o mesmo Deus que eu cultuo, né? Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. Rapaz, e sobre a questão da opressão, que é o assunto que você me perguntou também, religiosa, eu vejo também por dois aspectos. O primeiro, nós precisamos ter fidelidade ministerial, que é uma coisa que falta muito hoje também nas pessoas. Que tá aqui hoje, tá aqui amanhã. Não tá amanhã. Então é esse desequilíbrio que a gente vê. Cara, equilíbrio é a chave. Eu costumo dizer isso. Equilíbrio é a chave. Então, fidelidade ministerial é o quê? É você entender que você tem um compromisso no lugar onde você foi plantado. Você foi plantado naquele lugar? Pronto, então dê fruto lá. Né? Então, mas, por outro lado, a gente tem a outra ponta, que é a outra ponta, né, que a gente não pode desequilibrar, que é a questão do pastor controlador, centralizador, controlador, que
Assim, rapaz, tem um evento que vai ser bacana, rapaz, fulano vai estar ministrando, um pastor bênção, vai ter uma palestra lá bacana, e o pastor não libera a pessoa para agregar conhecimento em outro lugar, para receber e beber de outras fontes que também vão ensinar, vão agregar, sabe? Será se isso não está ligado a perder a ovelha? Também perder recursos, né? Porque hoje, infelizmente, é duro falar isso, eu estou no meio, mas eu faço uma crítica mesmo, que é a questão de que você, em alguns lugares, você vale muito o que o seu dízimo proporciona. Isso. Então, se você está num lugar onde você tem seu dízimo alto, até cargo você tem na igreja. Eu já vi muito isso. Então, você chega num lugar, você é um empresário mega bem sucedido. Você chega num lugar, seu dízimo é alto, O cara ali trata diferente, o cara ali né? trata totalmente diferente. E aquela pessoa que não tem tantas condições de dar aquela oferta gigantesca como um empresário dá, aí já fica, poxa. Eu vou dar um exemplo bem rápido, tá? E comparando, tá, Renan? Tem um cliente nosso que ele tem um restaurante, e eu sempre fui no restaurante. Sim. E eu sempre fui tratado de uma forma. A partir do momento que souberam que eu era o contador da empresa, já começaram a me tratar diferente. E isso eu disse, ó, pessoal, eu sou a mesma pessoa, me tratem do mesmo jeito, igual a minha equipe, igual a todo mundo que estiver aqui. Então, Sim. acontece, né? Acontece Não só, né? muito, muito mesmo. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter desse grande equilíbrio. Eu estou em um lugar onde eu preciso ser fiel a ele, então tem trabalhos na minha igreja. Se eu estou escalado para algum lugar nela, eu não posso fazer um compromisso onde Eu não posso deixar de servir na minha igreja, porque eu vou servir em outro lugar. Exato. Você tem que ter aquela fidelidade. Mas Isso. a outra ponta também é verdade. A contrapartida do desequilíbrio também é verdade, que é o quê? Você manter isso justinho na sua vida para que você não seja privado de receber de alguém que também é bênção, que também é de Deus, em um outro lugar. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, nós estamos em casas diferentes, mas a gente serve a mesma causa. E gera, às né? vezes, até uma briga, sabe? Não podem estar juntos. Competição, né? A placa, né? Enfim. Mas vamos dar um pulo agora para a parte de liderança, de mentoria. É importantíssimo um assunto sobre religião, sobre igreja, eu amo, até porque eu faço parte. E aí, que história é essa de liderança? Fiquei sabendo que você tem uma mentoria sobre liderança. Como nasceu essa veia de liderar, de falar sobre mentoria, desenvolver pessoas, um assunto muito difícil. Fala um pouquinho sobre essa parte aí da tua vida. Nasceu, claro, desde que eu comecei a liderar, que isso é muito forte na minha vida, essa veia de liderança e a comunicação também. O pessoal sempre fala, Renan, você fala tão bem, você ministra muito bem a palavra. Amém, tudo para a honra e glória do Senhor, né? Que a gente não merece nada, mas Ele decidiu nos dar o dom, Ele decidiu manifestar a sua graça. Desde janeiro do ano passado, janeiro de 2024, eu comecei a buscar estudar sobre. Então, fiz muitos cursos de liderança, alta performance, desenvolvimento, gestão. Então, para o objetivo de capacitar a liderança, a começar pela liderança que eu pastorei. Então, eu pastorei uma liderança de aproximadamente 20 pessoas que compõem a nossa equipe de liderança na igreja. Esses 20 conseguem pastorear junto comigo os demais, porque essa percepção de que a gente não vai para lugar nenhum sozinho chegou muito rápido na minha vida. Então, o líder ele tem que ter essa percepção, ele precisa ter uma equipe muito bem fundamentada, delegar, senão a liderança dele vai acabar. Então, uma das coisas que eu quero já abrir um parênteses para falar isso para você, presta atenção. Se você lidera hoje uma organização, se você é pastor que está me ouvindo, ou se você lidera uma empresa, se você é gerente, supervisor, não importa o cargo que você exerce, que você está inserido. Se você lidera e você não forma pessoas, talvez a tua liderança esteja com dias contados. Porque nós precisamos aprender a delegar. É aquele conselho de Jetro. Não sei se você já ouviu falar. Êxodo capítulo 18 fala sobre o conselho de Jetro, né? Moisés estava... Imagina aí, você está ali pastoreando, aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do deserto. Saíram do Egito para o deserto, né? Naquele grande êxodo ali, depois das 10 pragas do Egito, Moisés teve que liderar um grupo grande, enorme, de milhões de pessoas. Imagine julgar a causa desse povo. Imagine liderar milhões de pessoas, porque Moisés era o único líder. E naquela época não tinha comunicação, não tinha rádio, não tinha nada. Não tinha... Então ele tinha que o quê? Então o sogro dele ele começou a julgar a causa das pessoas, a aconselhar as pessoas durante o dia todo, e as pessoas ficavam na porta da tenda de Moisés. Vamos julgar, eu preciso de conselho, minha família. Emocional, e aí, desgaste, né? E aí Jetro olhou, o sogro dele olhou e disse assim, meu irmão, você vai morrer. Né? Eu tô falando, parafraseando aqui nas minhas palavras. Na nossa realidade hoje, você vai morrer, porque vai chegar um tempo que você não vai conseguir dar conta. Aí ele olhou e disse assim, faça o seguinte, aí vem o conselho de Jetro para Moisés. Pastoreia 1000, esses 1000 vão pastorear 10.000,
esses 10 mil, 100 mil e assim sucessivamente. Então forma grupos específicos de liderança e delega a responsabilidade. As causas menores, eles vão julgar. O que for maior, eles vão trazer para você, que é justamente isso. Então, essa veia de liderança chegou para mim em janeiro do ano passado, então eu comecei a estudar, a fazer curso, ouvir bastante, né, mentores que eu tenho. E foi daí onde surgiu esse grande sentimento de querer agregar. Então, a começar da minha equipe, eu comecei a expandir isso para outros lugares. Então, essa mentoria chegou, na mentoria Liderança Servidora, né, com esse propósito de servir as pessoas mesmo. Então, eu comecei a gravar aulas, agregar conteúdo, caminhar junto com a liderança. Teve um líder que chegou para mim e disse: rapaz, eu estou sofrendo uma divisão entre os departamentos da minha empresa. Né? O financeiro não conecta com o contábil não conecta com o pessoal não conecta com o pessoal do marketing. O que é que eu faço? Eu disse assim, a gente precisa sentar para fazer reunião e conversar o que é que está acontecendo. Vamos lá na raiz do problema? Então a gente via que era uma pessoa que não gostava de outra, era mais pessoal do que operacional. Então não tinha nada a ver com o trabalho, tinha a ver com a pessoalidade das pessoas. Com pessoas. Sentimentos. Então eu ia, a gente foi o quê? A gente foi na raiz, fomos na empresa, ajustamos, fizemos reunião. Gente, não é assim. Vamos deixar o nosso problema de lado, vamos crescer emocionalmente, vamos ter gestão das nossas emoções, vamos chegar no trabalho e trabalhar, deixar o pessoal um pouco de lado. E aí começou, aí disse, Renan, 3 reuniões, o negócio começou a fazer sentido. Então aí foi daí que eu disse, rapaz, tem resultado. E quando eu vi o resultado, eu achei fantástico. Aí foi quando eu comecei a palestrar, então o pessoal me chamando em algumas igrejas para poder palestrar, ajudar os líderes a formar equipe, desenvolver departamentos, que era uma coisa que hoje você vai para uma igreja, se não tem um departamento que fala a linguagem dos jovens, o jovem não fica. Se não tem uma pessoa que se conecta com eles. Então, hoje tem que ter na igreja departamento infantil. Pode pegar uma pessoa simplesmente para liderar uma juventude só porque ele lidera e tal. Você tem que ter uma conexão entre essa pessoa, tanto de imagem como de atitudes, como química, como, né, com a energia espiritual também tem que bater. Demais. Então, assim, o mais experiente para liderar, porque não vai dar certo. Então, de todos os dois... Então, eu entendi que a minha experiência no meio religioso, no meio eclesiástico, né, que a gente chama, ela também funciona dentro do meu corporativo. Então foi isso que eu achei fantástico, porque toda a minha trajetória como líder cristão dentro do ambiente de igreja serviu também para ajudar pessoas em problemas dentro das empresas. E está muito linkado, né? Porque dentro da igreja tratamos muito o sentimental, o espiritual, não a entrega corporativa. Já na empresa, muitas vezes não é tratado o espiritual, né? Enfim, a vontade, o desejo e mais a entrega, o comportamento e a entrega produtiva do negócio, do que você é proposto a fazer. Então, você conseguiu ali se preparar de um lado e vir para o outro e está dando isso. E eu, pensando nesse problema, né, fui estudar sobre o problema, fui ver a fundo o problema. A gente está vendo uma crise de liderança. Estamos vivendo uma escassez de bons líderes. Mas será que isso não está relacionado a essa nova fase da humanidade? Inteligência artificial, geração Z, que não quer receber um não, que não quer estudar, que não quer qualificar, que não quer buscar conhecimento, que não quer pagar o preço, não quer construir algo, quer colher o fruto antes de plantar. Exato. Não sabe receber um não, sabe? A galera do tigrinho, enfim. Isso aí. Será que não está ligado a isso? Demais, porque eu costumo dizer que liderança e sacrifício andam muito juntos. Se você é líder, você precisa aprender a se sacrificar. Então hoje o pessoal de hoje, né, a juventude, os próximos líderes que me preocupam um pouco, porque a gente vai ter que passar o bastão uma hora, e eu fico preocupado, acho que preocupação não é bem a palavra, o zelo é o quê? Quem nós estamos formando? Quais são as pessoas, né, que vão assumir os cargos de liderança no futuro? Que tipo de gente vai ser líder? Então a gente pensando nisso, eu fico zeloso em que sentido? Certo, é essa geração nova, é a galera que às vezes fica um pouco preguiçosa para buscar conhecimento, que às vezes não quer, mas eu vejo também que nós precisamos influenciar mais, sabe? Falta um pouco dessa influência associada ao sacrifício, porque liderança é isso, é você formar pessoas à luz daquilo que você é. Então, se eu sou um líder comprometido, não tem como a minha equipe não ser, cara. Verdade. Sabe? E assim, eu trago você falando um pouquinho sobre a equipe. Eu tive um caso, né, na nossa empresa onde tivemos dificuldade nessa pessoa em reproduzir conteúdo, reproduzir conhecimento, repassar. Sim. E nós tivemos uma reunião e aí eu disse, vem cá, vamos conversar. Você quer crescer na empresa? Quero, é o que eu mais quero e realmente a pessoa quer.
Mas eu fui muito curto e grosso. Eu disse, você não vai crescer. Porque você está retendo informação. Você está retendo conhecimento. Então eu vou ter uma vaga acima de você e você não vai sair do lugar. Por quê? Porque você não formou outra pessoa. Como é que eu vou subir você? E quem vai ficar no seu lugar? Isso. A pessoa parou, olhou. E essa pessoa, depois dessa reunião, ela começou a evoluir. Começou a repassar conhecimento, a delegar, ela começou Perfeito. E isso foi uma virada de chave. E essa pessoa vem evoluindo na nossa equipe muito bem, está crescendo muito bem. Então, é isso, eu prego muito por isso. Ou você compartilha conhecimento, ou você ensina e sobe de nível, ou você não vai crescer. Isso. E eu digo mais, eu trabalhei numa empresa que eu saía de férias, e se eu voltasse, ou se precisasse me acionar nas minhas férias, eu podia ter certeza que eu estava demitido. Então eu tinha que trabalhar para que eu não deixasse nada fora do lugar ou encaminhado nesse período das minhas férias. Então eu também aprendi muito disso, sabe? Na minha ausência a coisa não pode parar. Isso. Existe uma galera que, eu não vou ensinar porque vão me demitir, eu vou me ensinar porque vão... Não, galera, não tá ligado a isso. Você nunca vai crescer com esse pensamento. Isso. Já passou essa época, né? Passou essa época. Hoje você vai ter que fazer com que a coisa aconteça sem você. Isso. Eita, fiquei atestado. Ei, vou ter que viajar. Você não vai, porque não tem ninguém para ficar no seu lugar. Então pega essa dica. Mas e aí? A gente falou tanto sobre liderança e nada sobre chefia. Qual a diferença entre chefe e líder? Eu costumo dizer que a grande diferença é... Porque assim, calma aí. Tá. Todo mundo fala que o líder é lindo, maravilhoso. E o chefe é péssimo? Como assim? Como é que é isso aí? Na verdade... Porque quando o povo me chama de chefe, eu digo, epa, chefe não, né? Então assim, tem um lado bom também no chefe. Como é que é essa diferença? Eu vejo o seguinte, líder é líder. E existem os tipos de liderança, né? Então, eu vejo o seguinte, o líder que lidera pela força e o líder que lidera pela influência. É diferente. Liderar pela força é aquela coisa, eu lhe pago, porque eu te pago, você tem que fazer. Então, você tem que me obedecer pela força. Então eu tenho conta, o funcionário tem conta no final do mês para pagar e ele vai ter que obedecer, mas aquele líder ele não agrega mais do que o salário, digamos assim, sabe? Mas o líder pela influência, certo, ele está sendo remunerado, o liderado ele está sendo remunerado, mas ele olha para o seu líder e ele vê uma causa acima do salário para poder ser líder. Ele faz um esforço maior, entrega porque ele entende que aquele cara agrega mais do que o salário para ele. Ele agrega propósito. Ele agrega propósito. Então, o líder que lidera pela força é aquele tipo de líder que diz assim: chega cedo, cumpre teus horários, faz as. E ele é o último a chegar. Ele é o último a chegar. Ele não cumpre. Vamos lá, gente, vamos. Olha, chega com energia na empresa, chega feliz, chega animado, vamos fazer, vamos produzir. Então vamos lá. Vamos cumprir as metas, os objetivos. Tudo líder. É a forma de líder. É a forma geralmente eu acho que foi uma forma didática de mostrar. Isso. O líder e o chefe. Então, eles meio que metem pedra no chefe, mas não tem nada a ver com o chefe ou líder. Isso. É a forma do líder, né? A forma de liderar. O líder que lidera pela influência, às vezes, claro que às vezes a gente precisa dar uma instrução, né? A gente precisa comunicar bem para que a pessoa entenda onde você quer chegar. Mas, na maioria das vezes, quando a equipe está bem sintonizada com o líder que gera influência, ele não precisa nem mandar. A equipe está em sintonia, que ele diz às assim... vezes é de propósito, cara, fazer não, de propósito, né? Às vezes o cara, não, é pelo meu líder, eu tô junto mesmo. Isso. Embora. Existe um filme... Tá lutando comigo aqui, né? Existe um filme chamado A Forja. Não sei se você já ouviu falar desse filme. Cara, fantástico. É um filme que fala sobre liderança. Como uma pessoa, ela consegue pegar alguém totalmente sem sonho, sem influência, sem destino, sem sabedoria, sem propósito, e ela consegue tornar a vida desse jovem, né? Aquele ser humano fantástico, aquele líder extraordinário do filme, consegue pegar a vida desse jovem e transformar esse jovem em alguém com sonhos, com valores, com ética, com destino. E uma referência. E uma referência para outros. Então, no final do filme, tem uma fala fantástica, que ele diz assim, gente, a gente precisa entregar esse resultado para a empresa, né? O chefe está tendo um contrato, que esse contrato vai ser quebrado. E se esse contrato for quebrado, vai ser ruim para a gente, porque a empresa vai quebrar, as coisas não vão dar certo. E para finalizar esse contrato, a gente precisa ter 30 parece que era 3 mil pacotes, a gente precisa ter antes de amanhecer o dia. Eles passaram a madrugada inteira trabalhando na empresa. E todos os funcionários se reuniram e disseram assim, rapaz, esse cara já me ajudou muito, eu vou fazer por ele. Sabe? Quando diz assim, rapaz, esse chefe, esse líder é maravilhoso. E quando um líder faz tudo isso e não, do outro lado não tem essa contrapartida, o que você acha? Eu vejo que... Será que o líder errou? Ou não é nem sempre. A falha também pode estar no liderado. Às vezes a gente... Você usou uma frase muito massa, né? Você não será um líder se você não for um excelente liderado, né? Mais ou menos isso. Isso. Porque
às vezes, tem coisa que a gente não consegue controlar. Tem coisa que a gente não consegue ditar. Às vezes você aposta tudo numa pessoa que não quer. Então você não tem como controlar o desejo do outro. Então, às vezes, já aconteceu comigo. Eu dou todas as ferramentas, todas as oportunidades, todo o suporte, tudo que a pessoa precisa. Eu tô lá, meu irmão, tô aqui para fazer junto com você, para pegar na sua mão e fazer junto. E a pessoa não deseja. O problema é seu, então? Então, o líder não vai ter culpa. Então, tem coisas que o líder, ele é o responsável, mas tem coisas que o liderado, ele não quer. Ele não quer o desenvolvimento. E aí, você chega para ele e diz, meu filho, é o seguinte, não tem como continuar. E para que isso não ocorra, traga ferramentas ou as simples ações que a pessoa, o líder, né, ou quem queira ser líder, possa desenvolver e que, implantando essas ações, possa já de rápido surtir efeito. Quais são a as primeira é a comunicação ativa e a escuta ativa. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, Renan, se você hoje fosse líder de um pequeno grupo ou de uma organização, gerente, supervisor, o que é que você faria? Eu disse, a primeira coisa que eu ia fazer é uma reunião com um grupo. Eu chegar e ele não ia falar nada. Aí eu disse assim, como assim você não ia falar nada? A única coisa que eu falaria, eu quero ouvir vocês, quais são os problemas? Aí o pessoal olhou assim e disse, poxa, Renan, que interessante, porque a primeira coisa que você deve fazer quando você chega numa equipe é ouvi-los. É ouvir o que eles têm a dizer sobre a didática de trabalho, a problemática, quais são os problemas, no que eu posso ajudar. Peraí, se eu estou aqui para liderar, em que eu posso facilitar? Eu não quero ser um cara que vou dificultar as coisas, eu preciso facilitar as coisas. Então você que é líder, a primeira coisa que você tem que fazer na sua empresa, na sua igreja, na sua organização, na sua fundação, associação, seja qualquer ambiente corporativo ou religioso, escute os seus liderados. Saiba quais são os problemas reais deles. Porque acredito que você deve concordar comigo, a maioria das pessoas que estão saindo das empresas hoje, estão sendo demitidas hoje, que estão sendo desligadas, às vezes não é nem por falha operacional, é por falha pessoal. Às vezes a pessoa tem um desentendimento com o outro. Aí esse desentendimento desencadeia algo maior na empresa. E às vezes você tem que cortar o mal pela lá e você tem que chegar e afastar, você tem que chegar... E como lidar com pessoas que simplesmente saem e não falam nada? Não dão feedback, não sugerem, não participam, não diz o que está sendo errado, apesar de muitas vezes fazendo feedbacks individuais, coletivos, e a pessoa simplesmente não fala nada, não critica, não sugere. Isso é assustador. Porque... É demais, porque às vezes a falha é da conexão. É aquela coisa, eu preciso tornar o meu liderado conectado com o que eu carrego. Então isso é muito importante dentro de qualquer ambiente. E como é que eu faço essa conexão chegar de uma forma perfeita? Comunicação, reunião, ele precisa se sentir acolhido dentro do seu ambiente de trabalho, ele precisa entender que ele faz parte de uma causa. Eu costumo falar isso. Ninguém trabalha só pelo salário. Só pelo salário, não. Tem que ter algo mais. Eu já fui criticado muito por essa fala, inclusive, que essa é uma fala polêmica. Como assim, Renan? Ninguém trabalha só pelo salário. Não, a gente trabalha sim pelo salário. Todo trabalhador é digno de ser remunerado. Mas ninguém trabalha apenas pelo salário. A gente precisa de algo mais. A gente precisa ter um senso de pertencimento. Aonde essa empresa quer chegar? Esse líder, ele tem um propósito real ou o propósito dele é só receita? A gente tem um propósito de agregar na vida das pessoas. Por exemplo, eu louvo a Deus pela tua vida, cara. Porque você tem um objetivo de agregar mais do que simplesmente fazer um produto que chega até o teu cliente. Então não é apenas um produto que está chegando para o seu cliente fica satisfeito e te remunera. E que está gerando receita. Não é? Tem algo mais. É agregar na vida dele. É dar um suporte maior para ele. É entender que ele pertence, né? É esse sentimento que é um sentimento empresarial, mas também um sentimento de família, que ajuda o cara a crescer. Eu tive casos aqui, Renan, que a gente tem rodadas de reuniões individuais, feedbacks individuais com a liderança, comigo, e diversas reuniões as pessoas não falavam. Sim. O que tá vendo? O que é que precisa melhorar? Não, sim. Tá tudo ótimo. E aí depois a gente foi sentindo, mas não, tá doido, pô, ninguém vai falar não, o cara falar, você é demitido. Mas por quê? Porque na empresa que eu trabalhei, o cara que foi o último que falou foi demitido. Isso. E isso é muito ruim, né? A gente tem uma gestão onde é participativa, né? Pelo menos lá em Impacto Soluções Contábeis, sim, as decisões são coletivas, claro, com todo cuidado, claro, né? A decisão final tem que ser minha, né? Não tem que ser minha, mas assim, passa por mim porque o peso é meu. O liderado tem que saber seu lugar. Isso. Por mais que ele possa opinar, mas ele tem que entender o seu lugar. Isso.
Então, as discussões, as sugestões são sempre muito bem-vindas. Umas podem ser implantadas, outras não. Mas as que não são justificadas, isso é importante. Mas a gente sente essa dificuldade, porque as pessoas veem o meio ambiente que não poderiam falar, contribuir. Não, esse cara está falando demais. Não, aqui a gente tem um ambiente como esse. É difícil, porque a gente sofre, a gente é penalizado. Nós tivemos um caso há pouco, onde um colaborador passou 2 dias, porque no segundo dia houve um pequeno discussão de como acertar o negócio e foi uma discussão mais calorosa. A pessoa disse, não quero sair. Depois a gente sondou e viu que no último emprego que ela estava, ela foi assediada, e houve todo um transtorno que fez com que ela não despertasse ali um gatilho. Ela disse, não quero vivenciar a mesma coisa, mas não tinha nada a ver com isso, né? Então, já puxo para um assunto aqui sobre o chefe, líder, sobre autoritarismo. Onde identificar isso? Qual é o limite do liderado e do líder? O que é autoritarismo ou não? Às vezes, tem gente que acha que para liderar você tem que ser amigo do seu liderado, né? Nem sempre. Nem sempre. Você precisa entender o seu lugar, você precisa entender que está ali para agregar valor na vida dele, mas nem sempre você vai. Eu acredito que o líder, ele não pode ser um líder, ele não tem que ser uma pessoa que as pessoas gostem. Não é só isso. Não é só o fato de você gostar do seu líder, do seu chefe, digamos assim, né? Não. Você tem que entender que esse cara tá ali para agregar na sua vida. Você gostando ou não. Porque às vezes a gente tem a ideia de que esse líder ele vai ser esse irmão mais velho. E não é isso. O líder ele vai, às vezes, olhar para você e vai te dar um feedback negativo. Dizer assim, tá errado. Você precisa crescer. E você tem que estar com o coração aberto. Tem que estar com o coração aberto. Para aceitar. Filtrar o que de fato faz sentido. Isso. Porque às vezes acontece, você tá no feedback e o cara fala e você sai de lá para baixo achando que você não vale nada. Não é isso, né? Não. Tem que absorver, ter maturidade para poder filtrar isso, entender que isso é bom, isso é ruim, eu vou escutar isso, vou escutar, enfim, isso é muito individual de cada um. Eu acredito que o autoritarismo ele surge por líderes que apenas eles mandam sem isso ser uma verdade na vida deles. Mas será que isso não está ligado ao que eles aprenderam? Já também, que a gente falou de também. Líder ser liderado, será que não está linkado ao que ele aprendeu como líder? Também. Há um ambiente onde ele foi formado, né? Um ambiente que ele foi formado, às vezes, também tem esse excesso de autoritarismo. Então, eu costumo geralmente dizer... são pessoas mais velhas, mais experientes, né? Os da nossa geração. Aqueles comandantes que a gente... Isso. Então, será que eles não estão replicando o que eles aprenderam? Sim, demais. Nós somos frutos do ambiente, né? Por mais que liderança seja uma coisa que... Inclusive, tem um estudo de Harvard que dizem que existe predisposição inata de liderança. Eu não sabia disso até 2 semanas atrás. Em uma aula específica da mentoria, hein, gente, isso é interessante você saber. Existe um estudo de Harvard que diz que existe alguns genes no corpo que é específico para habilidade de liderança. E eu não sabia disso. E aí você pode dizer assim, Renan, alguém nasce líder? Pode nascer com algumas predisposições genéticas à liderança. Isso é uma realidade. Mas a gente pode aprender no decorrer da nossa trajetória, e isso vai de 2 coisas. Primeiro, o ambiente onde nós estamos inseridos. Tem gente que tem um ambiente específico para se tornar líder à medida que o tempo vai passando. Então, o ambiente é muito importante. Então, às vezes, esses caras que são muito autoritários, que têm essa veia desse tipo de liderança, passaram por ambientes assim. Mas o líder que também não é autoritário vai ter momentos dele ser autoritário. Vai ter momentos. Eu costumo dizer que são 3 aspectos da liderança. O líder autocrático. Isso aqui é interessante, o público que está assistindo a gente, né? Diversos ambientes diferentes. Se você lidera no seu ambiente de trabalho, se você lidera no ambiente da igreja, é interessante você saber isso. Ó. O líder autocrático. Renan, o que é isso? O líder autocrático é o líder que manda e as pessoas obedecem. É o líder que a liderança parte dele mesmo. O líder autocrático é isso. É tipo assim, esse copo ele vai ser transparente e acabou. E não tem outra opinião. O líder democrático é aquele líder que ele diz assim, gente, vamos opinar? Vamos fazer? Quero escutar vocês. Quero escutar vocês e a maioria ganha. É democracia, é o democrático. A maioria vai ganhar. Mesmo ele não concordando. Mesmo ele não concordando. Ele deixa pra galera. Isso é um problema. E se der errado? Exato. Quem vai se responsabilizar? Isso é um problema. E tem o líder servidor, que é onde entra a minha mentoria. Que é o que você defende. Que é o que eu defendo. Ah, Renan, como assim? Você não defende o líder autocrático? Não. O líder servidor, ele é uma mistura das 3 lideranças.
Então o líder servidor vai ter hora que ele vai dizer assim, ó, porque, convenhamos, se a gente dizer assim, vamos reunir a equipe de 30 pessoas, essa equipe de 30 pessoas... For democrata demais, o negócio a gente diz assim, vamos lá, vamos definir a cor dessa sala. Cada um vai ter uma cor diferente, a sala vai ser colorida. Então é isso, é para isso que existe liderança. A liderança ela vem para dizer assim, vai ser cinza e pronto. Entendeu? Então a liderança é para tomar decisão. Então, ou vai ser cinza, porque isso o propósito não gera um autoritarismo. Isso. E aí há momentos que você vai chegar para o seu liderado e vai dizer, gente, é assim e pronto. Por causa disso, disso e disso. Vai chegar momentos que, o que você acha disso? Fulano, pode opinar nisso aqui, por favor? Você tem habilidade para isso, eu confio em você. Aí você já, né, transfere um pouco também da responsabilidade para a pessoa. Eu queria saber o que é que você acha disso, sua opinião é importante. E aí a sua equipe participa. Mas vai ter momentos que você vai ter que inspirar. Aí é onde chega a liderança servidora. É onde entra o que eu defendo. O que é inspirar? É você provocar nas pessoas o sentimento de querer te servir, não pelo que você tem a oferecer, mas por quem você é. Então a inspiração... Ou pelo que você agrega. Pelo que você agrega. No dia a dia daquela pelo que você agrega. Cara, Jesus é o nosso exemplo nato disso. Porque Jesus ele pega 12 homens iletrados que não sabiam improváveis, e ele transforma esses homens em mestres. E multiplicadores. Aí você diz assim, como? 3 anos e meio foi o ministério de Jesus. Foi o tempo ideal onde Jesus pegou 12 homens incapazes e transformou esses 12 homens em diferentes uns dos outros. Então assim, você vê a liderança de Jesus sendo eficaz em todos os aspectos. Jesus transformou a vida pessoal desses homens. Jesus transformou a mente desses homens. Comportamento. Jesus transformou o comportamento como de Pedro, desses homens. Agressivo. Tudo. Então, olha o que um líder servidor ele faz na vida de um cara. João capítulo 13, eles estavam todos reunidos e era na cultura judaica, toda vez que você se reúne na casa de alguém, era cultural o quê? Lavar os pés, ungir a cabeça com óleo. O anfitrião, ele preparava todo lugar. Os discípulos olham um para os outros e dizem assim, quem é que vai nos servir? Jesus se coloca na posição de servo e diz assim, eu vou lavar os pés de vocês. Então isso é o que o líder faz. Naquele momento eles não entendiam, né? Eles ficaram sem entender o que é que ele está fazendo. Não, mestre, eu não sou digno, né? E ele foi lá e mostrou que ele é igual. Então, assim, eu vejo que essa característica ela precisa estar na liderança. Ah, pastor, você está dizendo para mim ser como Jesus. Cara, ninguém vai ser como Jesus. Jesus é perfeito, nós temos os nossos erros, nossas falhas. Agora, eu preciso ter a liderança, uma liderança servidora, em que aspecto? Peraí, faltou água. Quem vai cavar o poço? Eu. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro. Como é que você espera que a tua equipe acredite nos teus resultados se você não é o primeiro a cavar? Então, como é que eu vou dizer assim, a direção é por aqui, gente, se eu não sou o primeiro a sair correndo atrás? Ô, Renan, então, e você que fala muito sobre liderança e linka bastante, eu acho massa, com a Bíblia, com a Escritura, sim, com a presença e a história de Deus. Sim. Dentro da palavra, quais os versículos, quais as linhas que você indica para quem está nos assistindo, que é líder ou que quer ser líder, a se espelhar, se inspirar na palavra do Senhor como liderança? Jesus é o nosso líder principal. Então tem esse texto de João capítulo 13 falando sobre o momento do lava-pés que a gente chama. Jesus lava os pés dos discípulos. Ele mesmo disse que não veio para servir, não veio para ser servido, melhor dizendo, veio para servir, né? Alguns exemplos do Antigo Testamento, a gente vê um cara como Davi, por exemplo, né, que foi músico, passou de músico a escudeiro do rei Saul, um rei que tinha sido reprovado por Deus, e ele serve aquele homem a vida toda, para depois ser ungido rei lá na frente, e vários aspectos da vida de Davi foram um aspecto servidor. A gente vê um cara como Neemias, por exemplo, que reconstruiu os muros de Jerusalém com uma equipe muito bem fundamentada e ninguém acreditava nele, que isso é um aspecto interessante da liderança. Na maioria das vezes, quando você começar a liderar, ninguém vai acreditar em você. Poucos vão acreditar em você. Mas você precisa entender que quem te chamou foi Deus. E se Deus te chamou de verdade para a liderança, eu acredito que é para todos, e é outra polêmica, né, que eu me envolvo, né? Que eu acredito que todos... Muitos dizem que nem todos estão prontos para a liderança, ou nascem para ser liderados, ou liderança, enfim. Então essa é a polêmica. Essa é a polêmica. Mas eu digo e repito, quero dizer, aqui no Conta Comigo, todos foram chamados à liderança. Você que está me ouvindo, presta atenção nisso. Isso é importante. Todos foram chamados à liderança. Renan, como assim? Vou repetir de novo. Todos foram chamados para liderar. Renan, como assim? Você precisa liderar você. Um dos principais aspectos da liderança é você liderar a si mesmo. O que é que eu vou fazer? Como eu vou gerir minhas finanças? Como eu vou gerir meu relacionamento? Como eu vou gerir meu casamento? Criação dos meus filhos? Tudo é gestão. Tuas prioridades. Meu emocional?
tudo é liderança. Se você parar para analisar que tudo é liderança, todo mundo é líder. Talvez você não tenha vocação para liderar um grupo, talvez você não tenha vocação para ser gestor de uma empresa, talvez você não tenha vocação para presidir uma empresa, uma organização, mas não deixa de ser líder. Por exemplo, eu estou aqui e eu liderei a mim mesmo, eu vim para cá. Eu tomei a decisão de vir. Então, liderança é você tomar decisões. Renan, e essas decisões, elas vão ser tomadas como? Baseado em princípios e valores que você carrega. Todo mundo tem um link com uma lista de princípios e valores no coração. Coisa boa. Pessoal, você que está aí com a gente, estamos em mais um episódio do Conta Comigo. Dessa vez recebendo Renan Vieira, esse cara fantástico. E você que participou da grande parte aqui, viu esse assunto que cruza mesmo, que prende a gente. Renan, essa galera que quer te conhecer mais, qual é o teu Instagram? Mostra aqui pra gente o que é que você fala lá, fala teu Instagram aí, fala um pouquinho da mentoria, quem se interessou, certo. Quem quer seguir o Renan, fica à vontade. Pronto, meu Instagram, Renan Vieira PR, tá? O PR é de pastor mesmo. Renan Vieira PR. A mentoria Liderança Servidora é uma mentoria, né? Ela é extraordinária no aspecto onde a gente vai caminhar na prática com a liderança. Então você vai ser destinado a um grupo fechado do WhatsApp. E esse grupo, você vai ter acesso a aulas que são gravadas por mim diretamente. Essas aulas elas são gravadas e colocadas no grupo de 15 em 15 dias. Então você vai ter acesso 24 horas para você assistir a essas aulas no tempo que você achar melhor, for mais cômodo para você. Você vai ter acesso a um material em PDF exclusivo para a mentoria, que vai ficar disponível nesse grupo específico do WhatsApp. E você vai ter acesso a mim a todo momento. Então lá vai ter líder do Rio Grande do Sul, vai ter líder aqui da Paraíba, Rio Grande do Norte. Então a gente tem uma comunidade, hoje a gente está mais ou menos com as 30 pessoas na mentoria. Então dentro desse ambiente, imagina aí, você está dentro de um grupo do WhatsApp, onde você joga um problema lá, e talvez alguém já tenha passado por esse problema e disse assim, eu já aprendi, faz assim que vai dar certo. E você vai estar com esse network de vários líderes lá dentro daquele mundo ali, daquele grupo, podendo ajudar um ao outro. O propósito da mentoria não é que eu seja o todo dono da verdade e as pessoas apenas me ouçam. Não. O propósito da mentoria é agregar valor e as pessoas também agregar na minha vida, porque nós estamos aprendendo a todo momento. Então isso é a mentoria, é uma troca de experiência, uma troca de valores e troca de conhecimento. Então, tem líderes que estão lá, que está começando agora, pensam. Mas também tem líderes que já estão na trajetória já há um tempo, que lideram há muitos anos, que são gestores de empresas, gestores dentro do ambiente religioso. E sempre aprendendo. Gente, mais uma vez, conta comigo, tá? Estamos aqui no nosso quarto episódio, recebendo o Renan. E você que está nos assistindo, que quer ver a tua marca estampada aqui, ó, assim como da Eternize Fotografa e assim como aqui, ó, da Impacto Soluções Contábeis, conta comigo, entre em contato com a gente, a Eternize, que é uma empresa que eterniza momentos. Você que viaja, você que vai visitar aqui a nossa cidade de João Pessoa, linda, maravilhosa, você vai se deparar com a equipe da Eternize, você vai ver profissionais com a máquina fotográfica na mão, onde vai eternizar seus momentos da tua viagem, e você vai sim levar essa memória, levar esse material para onde você mora, para onde você vive, e eternizar momentos. Então segue lá a Eternize Fotográfica, que é uma empresa parceira do Conta Comigo, assim como a Impacto Soluções Contábeis, que financia toda essa estrutura, que financia esse projeto. E você que está nos assistindo, conta comigo. Entre em contato com a gente no 88764736, fala diretamente comigo e vem fazer parte desse projeto, vem patrocinar, ser um colaborador do nosso programa que vai trazer muita informação. Então, antes da gente encerrar, Renan, vamos falar rapidinho sobre essa palavra que tem trazido um transtorno gigante, que é burnout, né? Enfim, burnout. O que é isso, pelo amor de Deus? Existe hoje é uma doença catalogada pela Organização Mundial da Saúde, né? Que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout ela é causada pelo estresse excessivo dentro do ambiente de trabalho, né? Claro que eu não sou especialista em burnout, né? Tem inúmeras pessoas que conseguem falar isso até com maior propriedade do que eu, mas a síndrome de burnout ela tem atingido muitos empresários, pastores também, muitas pessoas em um ambiente de estafa excessiva e de muita sobrecarga de trabalho. E os sintomas eles são inúmeros. O sintoma de burnout é depressão, estresse, muitas vezes um bloqueio dentro do seu ambiente de trabalho. Você não consegue se submeter a uma liderança abusiva, nenhum tipo de liderança, seja abusiva ou não, então você fica travado a se submeter a pessoas.
Então, o burnout, ele gera esse cansaço. Toda hora você está cansado, você está sobrecarregado, você não consegue produzir. Isso gera você gera um estresse no seu ambiente de trabalho, em casa, você desconta, despeja nos seus amigos, você não consegue. É um reflexo, os sintomas são vários. E como identificar isso? Se não é um simples cansaço ou estresse, ou se já partiu para o burnout. Você precisa identificar com áreas da sua vida que você tratava com muita leveza e você não trata mais hoje. Por exemplo, já identifiquei casos de pessoas que serviam muito bem, até dentro da igreja mesmo. Pessoas que serviam. E parou do nada. Parou de ter amor possível. Um dos primeiros sintomas é o isolamento. Quando você vê uma pessoa que ela sempre está com todo mundo, ela sempre está ali, e você vê ela no cantinho dela, ali. Claro só que não trabalho e cantinho dela. Acabou. Às vezes é uma naturalidade, ela está passando por um processo específico. Mas às vezes não. Às vezes a gente tem que identificar. Se você diz assim, não, essa pessoa ela é assim, ela é com todo mundo. Às vezes um dia ou outro, tudo bem, não dá para você diagnosticar. Mas um mês, 2 meses, você vê que a pessoa tá ali. Vamos sair, fulano, vamos comer aqui, vamos tomar um café com bolo aqui. Tá toda a equipe aqui, essa pessoa isolada, tem uma coisa errada. Então você vai começar a identificar primeiro pelo isolamento. Essa pessoa começa a se isolar, ela começa a ficar mais só ela, entendeu? Então ela cria uma bolha, só ela e o ambiente dela, onde ninguém mais acessa. Ninguém mais tem acesso. Então a gente vai começar. É algo muito grave. Coisa boa, assunto importante, polêmico, mas faz parte e você que está aí compartilha. A gente precisa do seu apoio, contar contigo, eu preciso, você conta com a gente. Isso. E aí, Renan, tem parte do nosso podcast que a gente faz algumas perguntas um pouco mais pesadas, vamos dizer assim, né? Uhum. E nós somos movidos por sentimentos, né? E hoje você falou sobre quem é o Renan, você falou todas as técnicas que o Renan já absorveu, mas tem algo que motiva, tem algo que faz o Renan sair de casa, tem algo que mexe com o emocional do Renan. Sim. O que é que de fato te motiva a acordar, a se qualificar, a buscar uma vida melhor? Tem alguma pessoa que faz parte? Sim. Quem é que de fato lhe lidera, enfim? Bom, primeira coisa... todo o meu propósito ele é voltado a minha família, minha esposa e meu filho, né? Minha esposa Thaís, meu filho Caleb, são eles que me motivam todos os dias. Inclusive minha esposa é uma inspiração para mim, ela é da área de recursos humanos, né? Tá quase se formando aí em RH, falta bem pouquinho, e ela tem muita essa experiência com pessoas, sabe lidar muito bem com pessoas. Ela é uma pessoa que me motiva muito. Às vezes quando chego em casa um pouco desmotivado, ela diz, não, meu filho, você tem um propósito, você vai crescer muito, você vai avançar. Não, e meu filho é a grande motivação de eu sair de casa e conseguir agregar, conseguir crescer, porque eu sei que é para ele, é para o desenvolvimento dele. Inclusive, eu estou no processo de finalização do meu primeiro livro, que vai ser lançado em novembro desse ano. Então já fica aí num próximo podcast, quem sabe eu já não trago o livro aqui para poder disponibilizar para as pessoas, então fico muito feliz. E é um livro voltado, sim, à liderança de Jesus, né? Eu vou falar sobre diversos aspectos de como Jesus liderou e como a gente pode aplicar isso dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente da igreja. É maravilhoso, mas essa é a minha grande motivação. É o meu filho e a minha esposa, as minhas ovelhas que me ouvem, que me dão atenção nesse aspecto do que eu digo. Então essa é a minha principal, a causa de eu estar aqui. São o meu povo, as pessoas. E me diz uma coisa, se eu te perguntasse, o que mais orgulha o Renan? O que mais me orgulha é eu não ter desistido. Porque várias barreiras já se levantaram para mim não estar aqui. Eu podia hoje ser apenas tudo isso ser apenas uma ideia. Tudo isso é apenas um sonho, né? Eu costumo dizer, as pessoas chegam para mim e dizem assim, Renan, eu tenho um sonho. Não faltou, né? Não. Tem muita gente que chega para mim e diz, Renan, eu tenho um sonho. Aí eu disse, eu tenho algo melhor. O pessoal fica, como assim? Algo melhor do que o sonho? Tem, realizar. Tem melhor do que sonhar. Melhor do que você sonhar é realizar o sonho. Então, eu podia estar aqui só no campo da ideia, mas hoje eu decidi ir para o campo da prática. Porque a ideia, às vezes tem gente que fica a vida toda só sonhando. Não vai fazer sentido nenhum. Eu tenho alguém. Cara, não tem. Para mim não dá. Assim, a palavra coach é uma palavra que está bem banalizada hoje, mas esses coaches sonhe, meu irmão, realize. Tire do papel. Faça com o que você tem. Comece. Entendeu? Comece. Não, mas vai ser de todo jeito. Você vai chegar lá, mas comece, meu irmão. Tire sua ideia desse campo místico, só do pensamento, e coloque no campo da execução, sabe?
Então, o que eu me orgulho hoje, respondendo sua pergunta, é não ter desistido. As pessoas diziam que eu era pastor porque eu era filho de pastor. As pessoas diziam que eu não era líder coisa nenhuma. Ah, porque esse menino não tem nada para me ensinar porque é jovem, porque não tem experiência de vida. E hoje, todos. E hoje eu consigo agregar na vida de gente que está começando e na vida de pessoas que estão na jornada já há muitos anos. Não sei de tudo, vou errar muito. Tanto é uma das coisas que eu falei com meu pai quando houve a ordenação pastoral, que ele chegou para mim e disse: chegou o tempo, Deus falou tal. Eu disse: amém. Eu disse: eu vou errar. É a única certeza que eu tenho é essa, que eu vou errar. Mas vamos lá, você fala sobre orgulho, Sim. mas líder tem que assumir erros, tem que baixar a cabeça e não ter vergonha. Sim. O que foi que aconteceu que mais envergonha o Renan? Eu ter passado muito tempo sem parar para ouvir as pessoas. Hoje a gente tem uma cultura dentro do meio da juventude, de pessoas mais novas, de não ouvir os mais velhos. Antigamente tinha esse respeito pela fala de alguém mais velho. Hoje não tem, acabou. Acabou esse negócio mais de você baixar a cabeça para mais velho. E eu tinha muito isso. E escutar, entender que aquela pessoa está querendo te ajudar. Isso, eu tinha muito isso. Então, o que é que eu me arrependo hoje? É de não ter parado para ouvir mais cedo. Eu parei muito tarde. Esse sentimento, essa percepção na minha vida chegou tarde demais. Eu não era para eu ter. Aí você diz: mas não, você é tão jovem. Mas eu podia ter economizado mais tempo. Eu podia ter aprendido mais cedo que ouvir é uma virtude. Parar para ouvir é uma virtude gigantesca, maravilhosa. Você precisa parar para ouvir. Mas você fala sobre algo que você não fez. Isso. Eu queria ir mais além. Teve Certo. algo que você fez, ou que magoou alguém, ou que lhe magoou, você diz: poxa, isso aqui não é o Renan. Eu não era para ter feito isso. Tem algo que você diz: poxa, não tô bem, não fui eu, não tô feliz. Eu acredito que quando eu tive uma experiência forte no meu último trabalho, onde o ambiente era maravilhoso, as pessoas eram maravilhosas, mas eu estava numa sobrecarga absurda. Então eu cheguei quase a um burnout. Então eu chegava em casa e tratava minha esposa mal, não dava dar atenção devida ao meu filho. Então tudo isso eu dizia: não sou eu. Tanto é que eu fui obrigado. obrigado. E é tão natural que a gente vai, né? Exato. Tanto é que eu fui obrigado, não obrigado, mas assim, tive que tomar a decisão, graças a Deus, porque o Senhor me alertou sobre isso, mas tive que tomar a decisão de sair. Porque eu já estava num tempo que eu não estava mais rendendo produzindo como deveria e tratando as pessoas como o Renan trata. Então não dava. Então esse sintoma de burnout eu identifiquei em mim, que não era mais eu. Então isso me arrependo. Porque um líder, ele precisa ser exemplo em tudo, né? O apóstolo Paulo diz que a gente tem que ser irrepreensível. O que é irrepreensível? É uma pessoa que não é digna de repreensão. Então nisso eu estava falhando com a minha. Então eu costumo dizer assim: eu posso falhar com todo mundo, agora com mulher e filha eu não posso falhar. Então eu chegava em casa, então eu era o cara no meu trabalho, mas em casa eu não era o cara. Então antes de ser o cara em qualquer lugar, eu tenho que ser o super-herói para os meus filhos e para minha esposa. Verdade. Entendeu? E era isso que eu disse: não, eu preciso corrigir. Então hoje a minha esposa disse: você tá, graças a Deus, você tá um anjo. Porque quando... Por isso que não é só dinheiro. Isso. Tem Por que isso ter um propósito. tem que ter. Tem que ter um ambiente que agregue, que te faça sentir bem. Né? Inclusive eu quero citar algo, né? Esse podcast Conta Comigo, um projeto maravilhoso. E para agregar valor na sua vida, eu queria lhe dizer algo. Você que está me assistindo aqui, preste atenção nisso. Nunca trabalhe em um lugar apenas pelo salário. Você vai conseguir ficar por algum tempo, mas você não vai conseguir sustentar durante muito tempo. Eu digo isso por experiência própria, por aquilo que eu já vivi e por a experiência de pessoas que eu já tratei, que eu já conversei. Nunca fique em um emprego, serviço, seja qual cargo você esteja em atuação, qual cargo você tenha. Não fique. Fique por uma causa, por um propósito, por um objetivo maior. Quando você consegue entender que aquele ambiente é útil para você e que você é útil para um ambiente. Se você pensar desse jeito, você vai crescer. Coisa boa, cara. Eu estou muito feliz. Estamos encaminhando aqui para o finalmente. Podcast maravilhoso. Prendeu tua atenção. Assunto polêmico, assunto demais. Da atualidade, né? Então, assim, Renan, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. Gratidão de verdade. Gratidão. A honra é toda minha. Seja bem-vindo. E, como sempre, a gente traz. O Conta Comigo é um projeto dinâmico. Sim. Onde todos participam. Você veio, participou, vivenciou. Você viria alguém aqui? Veio na sua mente alguém que você queria ser entrevistado, sendo participante desse projeto? Rapaz, me veio na cabeça um dos meus maiores mentores, né? Que é meu pai. Meu pai é contador. Foi contador durante muitos anos. Hoje ele não está mais atuando em uma esfera gigante como ele atuava antes. Tinha muitos clientes. Hoje ele está um pouco mais, que ele é pastor também, então ele está mais voltado ao ministério.
tá ali em uma atuação mais dentro da igreja, mas toda essa experiência iria agregar muito. Tenho certeza que ele tem muito conteúdo e essa inspiração vem dele. Eu costumo dizer que andar com ele é o meu curso de liderança. Eu já fiz vários cursos de liderança, mas andar com ele, do lado dele, é um dos maiores cursos de liderança que eu já fiz, porque ele é um líder nato, assim, uma pessoa que é um dos mentores meus hoje. Eu sei separar muito bem quando é meu pai falando e quando é meu líder falando. Isso é uma coisa que consigo identificar quando ele está dizendo, não vai por aí, é assim. Quando ele está falando como meu pai, como meu gestor, meu líder. Então eu fico muito feliz e com certeza eu quero mandar um abraço, pai. Você é maravilhoso. Ricardo Santos, né, contador, pastor. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção ter ele aqui. Seu Ricardo, já está feito o convite, viu? Seja bem-vindo ao time. Vamos alinhar direitinho. Você vai ser sim aqui um convidado do nosso podcast. Conta comigo. Convite feito. Vamos só alinhar a data. E aí mandou uma mensagem finalmente, e aí encerrando o nosso podcast, algo que você não falou, que você acha importante mandar essa mensagem, se conectar com todo mundo. Toda liderança precisa liderar pelo exemplo e não pela força. O exemplo é aquilo que você faz diariamente que consegue agregar. Então, é o exemplo positivo, são os melhores resultados, é a melhor performance. Quando eu digo performance, eu não falo a nível de aparecer, de exibicionismo, mas eu falo de performance a nível do que a gente precisa produzir diariamente e que isso gere valor. Então, seja um líder produtivo, mas também seja um líder humano. Seja um líder que abraça a humanidade dos seus colaboradores e entenda que você não sabe de tudo. Você precisa parar para ouvir. Você não tem todas as ferramentas, então você precisa sempre se conectar com gente que sabe mais do que você. Então, eu creio que nós vamos levantar um grande exército de líderes servidores e você faz parte disso. Então, líderes servidores, eu acredito que essa é a causa de todo líder, é servir. Se alguém chegar para você e dizer assim, por que você lidera? Aí você responde, para servir pessoas. Coisa boa, que gigante mensagem, que grande mensagem a gente trouxe para vocês. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Faz isso também, vai indicando quem você quer aqui, qual é o assunto, próximo assunto. A gente vai falar muito sobre gestão de pessoas, sobre RH, sobre contabilidade, sobre o ambiente de negócio. E hoje a gente recebeu aqui esse craque, esse gigante Renan Vieira, falou muito sobre religião, sobre igrejas, sobre liderança, sobre comportamento, que é isso que move as pessoas, move os ambientes de negócio. Você que não me segue ainda, vai lá, Vinícius Moraes, JP, me segue no Instagram. E também conto com você para se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Impacto Soluções Contábeis, é onde a gente vai subir as edições do podcast e eu conto de verdade com você, tá? Não deixa de acreditar que nenhum projeto, nada que você vá fazer, que antes tiver a presença e a mão e a autoridade do Senhor na frente, não vai dar certo. Verdade. Conta comigo, galera. Deus te abençoe. Tamo junto.